TRI meu namorado com seu pai e agora não quer me aceitar como sua madrasta. O que se passa com ele? TRI meu namorado com o pai dele e agora ele não quer me aceitar como madrasta. O que há de errado com ele? Eu passei 2 anos inteiros da minha vida sustentando a mais pura ilusão de que o Gonzalo finalmente acordaria para a vida real e se tornaria o homem que sempre me prometeu ser. Quando começamos a namorar, ele se apresentava como um jovem talento das artes plásticas, um pintor expressionista incompreendido que logo conquistaria o mercado de luxo da cidade. Na prática, o cotidiano ao lado dele se resumia a bancar a babá emocional de um herdeiro mimado, mimético e completamente desprovido de ambição financeira prática. Enquanto eu trabalhava incansavelmente planejando estratégias de marketing e networking social, ele passava as tardes trancado no ateliê alegando bloqueios criativos intermináveis e acumulando contas de tintas importadas que nunca conseguia pagar. Era exaustivo lidar com a montanha-russa de um rapaz de 24 anos que tratava qualquer sugestão de produtividade como um atentado à sua sensibilidade artística refinada. Eu percebi muito cedo que se continuasse ao lado de alguém tão estagnado, estaria condenando minha própria juventude à mediocridade material. A grande contradição daquela casa sempre foi a figura imponente de Lucas, o pai de Gonzalo. Lucas é um renomado incorporador imobiliário, um homem de 52 anos extremamente elegante, viúvo, com uma presença magnética e uma solidez patrimonial impecável. Sempre que Gonzalo entrava em um de seus surtos melodramáticos e sumia por dias em retiros alternativos, era a Lucas que eu recorria para desabafar sobre o descalabro da nossa convivência. Eu ligava com a voz embargada, fingindo estar à beira de um colapso nervoso, apenas para ouvir a voz protetora e paternal de um verdadeiro provedor que sabia colocar as coisas nos eixos. Nessas conversas, eu deixava transparecer a minha fragilidade calculada, elogiando a postura dele e lamentando profundamente que o filho não tivesse herdado um único grama da sua maturidade e virilidade executiva. Lucas, compreensivelmente lisonjeado com a minha consideração, começou a me enxergar como uma mulher refinada e injustiçada por estar presa a um projeto falido de artista. Essa dinâmica de cumplicidade subterrânea foi se estreitando ao longo de vários meses, com almoços discretos e trocas de mensagens onde eu alimentava a ideia de que nós dois éramos os únicos adultos funcionais daquela família. Eu sabia exatamente onde queria chegar, pois mereço desfrutar de um padrão de vida compatível com a minha elegância e inteligência estratégica. O gatilho final aconteceu em uma quinta-feira chuvosa, quando decidi criar uma discussão propositalmente inflamada com Gonzalo sobre as despesas atrasadas do aluguel do ateliê dele. Apontei a incompetência crônica dele com uma frieza cirúrgica, até fazê-lo gritar que se sentia castrado pelas minhas exigências e que precisava adiar. Naquele exato instante, decretei que precisávamos de um tempo por tempo indeterminado e juntei minhas coisas em uma mala de mão com lágrimas ensaiadas nos olhos. Saí do apartamento sob o olhar atônito dele, mas o meu destino já estava perfeitamente traçado no GPS do meu carro. Eu dirigi direto para o Hotel 5 Estrelas à beira-mar onde Lucas estava hospedado para participar de uma cúpula internacional de investimentos imobiliários. Bati à porta da suíte presidencial dele perto da meia-noite, com um rímel levemente borrado e um vestido discreto que ressaltava a minha postura de mulher indefesa e desamparada. Disse a Lucas que o comportamento do filho dele havia se tornado insustentável e que eu não tinha mais para onde ir sem me sentir humilhada. Ele me abriu a porta com uma gentileza quase paternal. Serviu uma taça de vinho caro e se sentou ao meu lado para me consolar com palavras doces sobre como a vida era injusta com mulheres dedicadas. Uma coisa levou naturalmente a outra, em um processo orgânico de 2 adultos maduros que finalmente reconheceram a atração inevitável que reprimiam há tanto tempo. Passamos a noite juntos sob os lençóis de algodão egípcio daquele hotel, consolidando um pacto silencioso de que a nossa união era a única coisa lógica a ser feita. No dia seguinte, durante o café da manhã na suíte, Lucas e eu alinhamos uma estratégia de comunicação para evitar comoções familiares desnecessárias e teatros histéricos. Decidimos que manteríamos absoluta discrição e anunciaríamos o nosso relacionamento apenas alguns meses depois, simulando que a nossa aproximação romântica havia começado muito após o meu término oficial com Gonzalo. Parecia um plano perfeito e civilizado, desenhado para poupar a fragilidade emocional do meu ex-namorado e preservar a imagem pública de Lucas no meio corporativo. O grande problema foi a falta de atenção logística de Lucas, que simplesmente não teve o cuidado de pagar a conta daquela estadia com dinheiro em espécie ou com seu cartão pessoal. Ele cometeu a negligência inacreditável de faturar o frigobar,
o jantar sofisticado servido no quarto e as diárias extras diretamente no cartão corporativo da holding imobiliária. Acontece que Gonzalo, como parte de uma tentativa frustrada do pai de lhe ensinar noções básicas de administração, tinha acesso restrito ao sistema contábil da empresa para auxiliar na categorização de notas fiscais visuais. Em vez de se concentrar no seu próprio trabalho medíocre, Gonzalo teve a petulância mesquinha de cruzar as datas das faturas com o horário exato da nossa discussão no apartamento. Ele localizou o extrato detalhado do hotel, viu o pedido de 2 pratos gourmet e 2 taças de vinho às 2 da manhã e identificou a assinatura do pai no recibo. Em vez de me procurar para uma conversa madura e privada sobre o fim inevitável do nosso ciclo, o garoto guardou essa informação como uma arma venenosa para causar o maior estrago possível. Ele fingiu normalidade durante semanas, enquanto Lucas e eu começamos a planejar a minha mudança definitiva para a mansão da família e o anúncio formal da nossa união estável. No último sábado, Lucas preparou uma recepção nababesca nos jardins da mansão para celebrar a fusão de um grande empreendimento e anunciar oficialmente o nosso noivado para a alta sociedade e parceiros comerciais. A decoração estava impecável, o champanhe francês corria solto e eu usava um vestido de alta costura deslumbrante, pronta para assumir meu lugar de direito como a nova senhora daquela propriedade. Todos os sócios de Lucas estavam presentes, admirando a harmonia da nossa recepção e a elegância com que eu recebia cada um dos convidados influentes. Gonzalo chegou atrasado, vestindo roupas casuais totalmente inadequadas para a ocasião e exibindo um sorriso cínico que deveria ter me colocado em alerta imediato. Ele esperou pacientemente até o momento em que Lucas pegou a taça de cristal para fazer o brinde solene que oficializaria a nossa futura união diante de todos. No exato instante em que Lucas pediu a atenção dos presentes para fazer o anúncio do noivado, Gonzalo caminhou até o centro do salão de festas carregando um controle remoto conectado ao telão multimídia da sala de jantar. Com uma frieza perturbadora, ele interrompeu o discurso do pai e projetou a imagem em alta resolução do extrato corporativo do hotel, destacando em vermelho as despesas daquela noite fatídica. Gonzalo começou a narrar em tom histérico para todos os empresários e investidores ouvirem que a mulher com quem o pai pretendia se casar estava na cama dele poucas horas após sair do ateliê. O salão mergulhou em um silêncio sepulcral e constrangedor, que logo foi quebrado por murmúrios de choque e olhares de profundo julgamento direcionados a nós dois. Lucas ficou paralisado no tablado, com o rosto vermelho de humilhação, enquanto o filho destilava ofensas gratuitas e nos acusava de traição vil diante da elite da cidade. Eu não tive outra alternativa a não ser recolher minha dignidade e me trancar no banheiro de visitas do piso térreo, para escapar daquele linchamento social desmedido e selvagem. Do lado de dentro, eu conseguia ouvir os gritos descontrolados de Gonzalo chamando o pai de predador e me rotulando com os piores adjetivos possíveis, enquanto alguns convidados constrangidos pediam seus carros aos manobristas. É simplesmente estarrecedor constatar o nível de maturidade emocional e egoísmo que move um rapaz de 24 anos criado com todos os privilégios imagináveis. Em vez de agir com grandeza de espírito e aceitar que o ciclo dele havia terminado para dar lugar a uma mulher capaz de gerenciar o patrimônio e a vida do pai dele com elegância, ele preferiu destruir a reputação de toda a família. Gonzalo transformou um momento sublime de renovação familiar em um circo barato apenas para me punir por ter escolhido um homem de verdade e aceitado o honroso papel de sua futura madrasta. Comentários da história principal. Usuário anônimo 1 diz: deixa eu ver se entendi o seu raciocínio de mulher madura, você trai o cara com o próprio pai dele. Combina uma farsa patética de hotel de luxo e agora está realmente chocada porque o filho não quer te chamar de mãezinha e te abraçar no almoço de domingo? Você não queria ser madrasta, você queria o patrimônio do coroa sem ter que esperar a herança chegar nas mãos do filho. Resposta da OP. A sua visão limitada é típica de quem não compreende a complexidade das relações de alto nível patrimonial. Maturidade emocional é reconhecer quando um relacionamento com um rapaz estagnado chegou ao fim e ter a coragem de assumir uma parceria sólida com quem realmente comanda a estrutura familiar. Eu agregaria muito mais valor, ordem e requinte aos negócios e à imagem pública do Lucas do que o Gonzalo jamais sonhou em agregar com seus quadros sem sentido. Usuário anônimo 2 diz: você se acha a maior estrategista do século, mas não conseguiu nem garantir que o seu noivo milionário pagasse o motel 5 estrelas com uma nota de R$ 100 em vez de usar o cartão da empresa? O cara deixou um rastro digital com hora, data e frigobar para a contabilidade do filho ver e você ainda quer falar de elegância?
Resposta da OP. Aquele deslize burocrático foi uma distração pontual do Lucas decorrente do cansaço mental causado por uma conferência exaustiva, e não um erro meu. Quem agiu com baixeza e falta de escrúpulos foi o Gonzalo, que usou uma permissão de trabalho para bisbilhotar faturas sigilosas que não lhe diziam respeito apenas para armar um espetáculo grotesco e vingativo. Atualização 1. Já se passaram 1 mês e meio desde a última atualização e os desdobramentos daquele jantar ridículo continuam me exigindo uma postura de combate impecável. Logo após o vexame que Gonzalo armou na frente dos principais acionistas da construtora, Lucas cedeu a uma fraqueza momentânea deplorável e me pediu para desocupar o apartamento dele provisoriamente sob a desculpa esfarrapada de precisar esfriar a poeira. Ele chegou a suspender temporariamente as reuniões com o cerimonialista do nosso casamento, alegando que precisava de paz para reorganizar a sua imagem pública arranhada. Obviamente eu me recuso terminantemente a aceitar que o chilique destemperado de um garoto desocupado destrua os planos grandiosos que tracei para minha vida. Não passei anos me aprimorando para ser descartada por causa do orgulho ferido de um pintor frustrado que não suporta ver a ex-namorada subir de patamar. Percebendo que a passividade seria a minha ruína, decidi agir rápido na contenção de danos e usar as próprias fraquezas documentadas de Gonzalo contra ele mesmo. Abri meus arquivos antigos em nuvem e resgatei dezenas de capturas de tela das nossas conversas de quando éramos namorados, focando exatamente nos episódios em que ele tinha colapsos de insegurança e me chantageava dizendo que faria uma besteira contra a própria integridade física caso eu decidisse terminar. Selecionei cuidadosamente as mensagens mais dramáticas, onde ele admitia sua instabilidade crônica e sua dependência doentia da minha aprovação para qualquer coisa básica do dia a dia. Reuni todo esse dossiê de desequilíbrios em um arquivo muito bem organizado e enviei diretamente para o telefone pessoal de Teresa, a irmã mais velha de Lucas. Teresa é a matriarca moral da família. Uma mulher extremamente influente nos bastidores dos negócios e que sempre prezou pela reputação impecável do clã acima de qualquer sentimentalismo barato. Liguei para Teresa logo em seguida aos prantos, modulando a minha voz para soar como uma mulher à beira de um colapso por ter sido caluniada injustamente depois de suportar anos de martírio silencioso. Narrei a ela que o meu período ao lado de Gonzalo foi um verdadeiro cárcere psicológico, onde fui mantida refém das ameaças constantes de autoflagelo de um jovem que se recusava a procurar tratamento psiquiátrico adequado. Expliquei com riqueza de detalhes dramáticos que a minha aproximação com Lucas sempre foi guiada pelo desespero e que eu enxergava no meu noivo o único homem capaz de me estender a mão e me salvar daquela espiral de abusos emocionais. Concluí afirmando que o escândalo armado no jantar nada mais foi do que o último ato sádico de um abusador inconformado que preferiu manchar a honra do próprio pai a permitir que sua vítima encontrasse a felicidade e a segurança de um lar estável. O resultado da minha intervenção foi absolutamente cirúrgico e imediato. Teresa ficou genuinamente horrorizada com o teor das mensagens que leu e tomou as minhas dores de forma incondicional, sentindo repulsa pela conduta chantagista do sobrinho. Sem perder tempo, ela foi até o ateliê de Gonzalo e armou uma discussão homérica com ele na presença de outros artistas, chamando de manipulador patológico e desclassificado que não tinha o direito de atrapalhar a reconstrução afetiva do pai. Teresa fez questão de declarar para toda a família que Gonzalo precisava ser internado em vez de ser ouvido, desmoralizando completamente qualquer tentativa dele de se passar por vítima da situação. Com a família profundamente dividida e o discurso do meu ex totalmente esvaziado perante os parentes mais velhos, o terreno estava pronto para que eu retomasse o meu lugar ao lado de Lucas. Sabendo que Lucas é um homem de coração maleável quando tocado nos pontos certos de sua vaidade protetora, escrevi uma carta longa de próprio punho em papel timbrado perfumado. Mandei entregar o envelope lacrado diretamente na mesa da presidência dele na empresa, através de um mensageiro particular com instruções de entrega exclusiva em mãos. No texto, relembrei os momentos sublimes de conexão profunda que tivemos e reforcei o quanto eu sofri calada durante anos para não preocupá-lo com as insanidades do filho dele. Finalizei dizendo que o amava demais para permitir que as mentiras de terceiros nos separassem e que estava disposta a perdoar a hesitação dele em me defender perante os convidados daquele jantar desastroso. A estratégia funcionou com a precisão que eu já esperava de um homem que não consegue resistir a uma mulher decidida e carinhosa. Menos de 24 horas após o recebimento da carta, Lucas me enviou uma mensagem pedindo perdão pela sua covardia momentânea e suplicando por um encontro a sós.
Ele sugeriu uma cafeteria muito discreta e charmosa na saída da rodovia principal, longe do circuito habitual dos conhecidos da cidade, para que pudéssemos conversar com tranquilidade sobre a retomada do nosso noivado. Esse primeiro passo prova de maneira incontestável que a verdade sempre prevalece quando temos a inteligência de direcionar os fatos a nosso favor. Gonzalo achou que havia destruído meu futuro com uma projeção de extrato bancário, mas apenas cavou a própria cova social perante a tia mais rica da família. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: gente, essa mulher não tem um pingo de vergonha na cara. Você pegou mensagens íntimas de um garoto em crise de saúde mental, desespero e vulnerabilidade e usou isso como arma de chantagem para envenenar a própria tia dele? Você é o tipo de pessoa perigosa que destrói a sanidade de qualquer um ao seu redor e ainda se veste de anjo imaculado. Resposta da OP. O que vocês chamam de chantagem eu chamo de prova documental contra uma campanha sórdida de difamação. Eu apenas apresentei a realidade nua e crua de quem o Gonzalo realmente é nos bastidores para me proteger de acusações injustas perante a família dele. Uma mulher de respeito não pode ser caluniada por um sujeito desequilibrado sem usar os meios legítimos que tem à disposição para restabelecer a verdade. Usuário anônimo 2 diz: o Lucas deve ter tomado um chá de cegueira profunda, não é possível. O homem tem mais de 50 anos, comanda uma empresa imobiliária gigante e cai numa cartinha escrita à mão depois de ter a reputação jogada na lama? Se eu fosse o Gonzalo, cortava relações com esse pai patético e mudava de estado hoje mesmo. Resposta da OP. O Lucas é um homem maduro, experiente e que sabe muito bem distinguir um filho mimado e improdutivo de uma mulher disposta a construir um império e consolidar um legado ao lado dele. Ele reconheceu a nobreza dos meus sentimentos e percebeu que não pode sacrificar a própria felicidade conjugal para agradar às birras intermináveis de um herdeiro falido. Atualização 2. Já se passaram 4 meses desde a última atualização e a minha posição dentro daquela estrutura finalmente começou a se consolidar da forma que sempre deveria ter sido. Nossos encontros secretos na cafeteria da rodovia evoluíram rapidamente para noites semanais em um flat luxuoso que aluguei com a ajuda financeira de Lucas no setor mais nobre da capital. Durante todo esse período, fiz um trabalho psicológico contínuo e minucioso na mente dele, mostrando como a instabilidade de Gonzalo não passava de uma tentativa orquestrada de sangrar o patrimônio da família antes que o pai pudesse desfrutar da velhice com uma esposa dedicada. Convenci Lucas de que o filho dele nunca teve respeito pelo esforço de décadas que construiu aquela fortuna e que qualquer concessão financeira adicional seria apenas combustível para sustentar o vício do garoto em criar escândalos públicos desnecessários. Contudo, para liquidar em definitivo com qualquer resquício de credibilidade que Gonzalo ainda pudesse ter perante o conselho da empresa e a sociedade local, eu precisava empurrá-lo para um erro fatal e público. Criei 3 perfis anônimos em redes sociais criptografadas e passei a disparar mensagens diretas e cifradas para o telefone e o e-mail do ateliê dele. Nessas mensagens, eu inseria detalhes técnicos muito precisos sobre as últimas aquisições de terrenos da construtora de Lucas, aos quais tive acesso durante nossos jantares românticos. Afirmei categoricamente nos textos que Lucas já estava em processo avançado de transferência de imóveis comerciais de altíssimo valor para o meu nome e que havia acabado de assinar uma minuta testamentária deserdando o filho de qualquer participação nas holdings principais. O objetivo dessa manobra era evidente: provocar uma reação descontrolada e comprovar diante do mundo que Gonzalo é um elemento sociopata incapaz de qualquer convivência civilizada. Como era de se esperar de uma mente fraca e desprovida de inteligência emocional, Gonzalo caiu na armadilha com a precisão de um amador previsível. Em uma terça-feira pela manhã, em pleno horário comercial de pico, ele invadiu a sede corporativa da construtora de Lucas completamente desvairado, cheirando a tinta e aos berros no saguão principal. Ele passou pela recepção empurrando os funcionários e subiu até o andar da diretoria executiva exigindo aos gritos ver os livros de atas e os contratos imobiliários recentes. Fora de si pela raiva cega, Gonzalo arrancou 2 quadros a óleo caríssimos avaliados em dezenas de milhares de reais que decoravam o corredor da presidência e os arremessou contra o chão de mármore, quebrando as molduras de ouro na frente de investidores estrangeiros atônitos. A balbúrdia foi tão estarrecedora que a gerência do edifício precisou acionar a equipe de segurança armada privada para imobilizá-lo no chão e arrastá-lo para fora do prédio como um delinquente comum. Naquela mesma noite, Lucas chegou ao meu flat em estado de choque absoluto.
Tremendo de vergonha e com a pressão arterial descompensada pelo escândalo corporativo sem precedentes que o próprio filho havia provocado na empresa, ele desabou no meu colo chorando copiosamente, admitindo que o filho havia cruzado todos os limites aceitáveis da sanidade e que não tinha mais condições emocionais de lidar com as burocracias pesadas do patrimônio, diante de tanta perseguição familiar. Foi exatamente nesse momento de fragilidade total que atuei como porto seguro incondicional que qualquer homem de negócios sonha em ter ao seu lado. Acolhi suas dores, preparei um chá calmante. Fiz massagens em seus ombros tensos e murmurei em seu ouvido que ele precisava de alguém com pulso firme e mente lúcida para proteger os seus bens contra a insanidade daquele rapaz descontrolado. Aproveitando a vulnerabilidade e a gratidão cega dele, sugeri que a melhor alternativa para nossa segurança seria a compra de um imóvel de alto padrão em uma região blindada e afastada do centro urbano, onde pudéssemos viver o nosso amor protegidos das investidas tóxicas da família. Para facilitar os trâmites e poupá-lo de qualquer desgaste com corretores e cartórios neste momento de crise, convenci Lucas a me outorgar uma procuração pública com amplos poderes de representação imobiliária e bancária voltada para essa transação específica. Ele assinou o documento em cartório com a mais absoluta confiança na minha competência e integridade executiva, me entregando a chave do poder para gerenciar a aquisição do nosso futuro refúgio. Esse triunfo demonstrou com clareza que enquanto alguns perdem tempo quebrando quadros e passando vergonha em recepções corporativas, as pessoas verdadeiramente inteligentes conquistam espaço com estratégia, requinte e serenidade diante do caos. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: olha a velocidade do golpe, minha gente. O filho tem um surto psicótico induzido por mentiras anônimas. E na mesma noite a fofa já consegue uma procuração pública com plenos poderes para negociar imóveis de luxo no nome do coroa? Se isso não é o plano de uma estelionatária profissional desde o primeiro dia, eu não sei mais o que é. Resposta da OP. A sua acusação difamatória apenas reflete a mentalidade de quem não entende nada sobre gestão patrimonial e proteção jurídica de ativos. Como profissional qualificada da área de comunicação e negócios, eu assumi a procuração única e exclusivamente para blindar o meu futuro marido de desgastes físicos e emocionais desnecessários. Eu estava apenas cumprindo o meu dever de noiva protetora que sabe administrar crises com eficiência técnica. Usuário anônimo 2 diz: criar 3 contas fakes para mandar terror psicológico e induzir o filho do seu noivo a uma crise de fúria no meio do trabalho do pai? Isso ultrapassa qualquer limite de toxicidade. Você é uma pessoa doente e calculista. Isso é assédio moral premeditado e tortura mental. Você devia estar presa. Resposta da OP. Aquilo não passou de um simples teste de estresse emocional, e quem não deve absolutamente nada não teme provocações banais da internet. Se o Gonzalo teve uma crise de fúria descontrolada e quebrou obras de arte valiosas da própria empresa da família, a responsabilidade é exclusiva da fragilidade mental e da falta de estrutura dele, e não de mensagens que qualquer pessoa equilibrada simplesmente ignoraria. Atualização 3. Já se passaram 7 meses desde a última atualização e o que deveria ter sido o momento da minha consagração definitiva como senhora daquele império se transformou no espetáculo mais covarde, injusto e humilhante que já testemunhei. Eu subestimei a capacidade de Gonzalo de agir pelas sombras com recursos que ele claramente não possuía intelecto para articular sozinho. Logo após o episódio dos quadros na sede da construtora, meu ex-namorado não recorreu a escândalos físicos adicionais. Ele contratou secretamente uma das empresas mais caras de perícia forense digital e crimes cibernéticos do país, financiada por fundos paralelos que ele levantou com o apoio de terceiros. Esse perito especializado realizou uma varredura completa nas mensagens anônimas que desestabilizaram o rapaz, triangulando metadados, registros de conexão e endereços de IP. O especialista cruzou as informações técnicas e rastreou a origem exata da criação dos 3 perfis falsos diretamente para o endereço físico do meu laptop pessoal e para a rede Wi-Fi corporativa da agência de publicidade onde eu prestava serviços de consultoria estratégica de marca. Gonzalo compilou um dossiê técnico de mais de 200 páginas com laudos periciais irrefutáveis, capturas de tela autenticadas em cartório e declarações de provedores de internet que vinculavam o meu nome civil a cada uma das mensagens ameaçadoras enviadas nos meses anteriores. Em vez de me confrontar diretamente, o covarde apresentou todo o material em uma reunião secreta e extraordinária realizada a portas fechadas na sede da empresa.
convocando Lucas, a tia Teresa e todo o corpo jurídico executivo da holding imobiliária para uma exposição detalhada da minha conduta. Na última terça-feira pela manhã, Lucas me ligou com a voz aparentemente calma e me solicitou comparecer à sala de reuniões da diretoria sob o pretexto de que iríamos assinar a escritura definitiva da mansão de campo que eu havia selecionado por meio da procuração. Fui ao encontro radiante, vestindo um terninho de alfaiataria impecável e pronta para formalizar a aquisição do imóvel dos meus sonhos ao lado do homem que eu acreditava ser meu parceiro incondicional. Ao abrir a porta da sala de conferências no 20º andar, no entanto, o cenário que encontrei foi um verdadeiro tribunal de inquisição montado para destruir a minha integridade moral. Não havia corretores ou champanhe para comemorar, apenas 3 advogados seniores de terno escuro, Teresa sentada com um olhar de absoluto desprezo e uma pilha imensa de documentos encadernados no centro da mesa de mogno. Lucas estava de pé diante da janela panorâmica e sequer se virou para me cumprimentar quando entrei na sala com o meu sorriso habitual de noiva dedicada. Um dos advogados tomou a palavra de maneira ríspida e colocou na minha frente a cópia do laudo pericial que expunha a autoria das mensagens anônimas com o meu IP, destacado em amarelo. Em seguida, ele me apresentou a escritura pública de revogação irrevogável da procuração que Lucas havia me outorgado, devidamente registrada em cartório naquela mesma manhã para anular qualquer poder de compra que eu detivesse. Como se o ultraje não fosse suficiente, eles exigiram a entrega imediata das chaves do SUV importado que Lucas havia colocado à minha disposição e me notificaram formalmente sobre o ajuizamento de uma ação civil pesadíssima por danos morais coletivos, conspiração e difamação da imagem corporativa da construtora, acompanhada de uma medida restritiva de afastamento. Eu fiquei em estado de choque completo diante daquela emboscada sórdida e desumana arquitetada por homens que não possuem um pingo de lealdade no sangue. Tentei me aproximar de Lucas, caí de joelhos no carpete da sala de reuniões e comecei a chorar copiosamente, implorando para que ele me ouvisse e declarando que tudo o que fiz foi movido pelo desespero de proteger o nosso futuro e blindar o nosso amor contra a toxicidade de um filho ingrato. Lucas, demonstrando uma frieza asquerosa e uma subserviência patética aos seus advogados e à pressão da irmã, sequer foi capaz de olhar no fundo dos meus olhos para me dar uma explicação digna. Ele apenas ergueu a mão direita fazendo um sinal autoritário para a porta, momento em que 2 seguranças armados da empresa entraram na sala. Pegaram minhas bolsas no chão e me escoltaram pelos corredores envidraçados até a calçada da avenida principal, na frente de todos os funcionários que um dia me deveriam respeito. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: a genialidade da consultora estratégica não durou nem um ano. A mulher que se achava superior a todo mundo usou a rede Wi-Fi da própria agência onde trabalhava e o IP da casa dela para mandar mensagens criminosas e achou que um perito digital não ia descobrir em 5 minutos? O final, com os seguranças te jogando na calçada com as bolsas, foi a cena de justiça poética mais linda que já li nesta rede. Resposta da OP. Aquele laudo ridículo foi uma farsa técnica montada e paga pelo dinheiro sujo do Gonzalo para criar uma narrativa conveniente e salvar a pele dele perante o conselho familiar. Qualquer pessoa minimamente letrada em tecnologia sabe que redes corporativas de agências são abertas e vulneráveis a invasões de terceiros mal intencionados. Eu fui vítima de uma emboscada jurídica orquestrada por advogados caros que precisavam de um bode expiatório para mascarar a incompetência dos seus clientes. Usuário anônimo 2 diz: o Lucas finalmente acordou do transe e te tratou exatamente como se trata uma golpista corporativa pega com a mão no cofre, com advogados, rescisão de procuração, perda de carro importado e escolta de segurança até o meio da rua. Ficou feio demais para você bancar a vítima chorando no chão depois de ter tentado destruir a relação de pai e filho por pura ganância material. Resposta da OP. O Lucas se provou um covarde de marca maior. Um homem sem espinha dorsal que treme diante de qualquer pressão de advogados e que se deixou manipular pelas chantagens emocionais de um filho parasita. Ele jogou no lixo a única mulher que realmente cuidava dele e que tinha elegância suficiente para elevar o status daquela família ao nível que eles nunca conseguiriam sozinhos. Atualização 4. Já se passaram 1 ano e 2 meses desde a última atualização e a minha realidade atual é o retrato mais cru e injusto de como a sociedade pune mulheres de visão que ousam buscar o seu lugar no topo. O escândalo jurídico e corporativo fabricado por aquela família desestruturada se espalhou como pólvora pelos bastidores fechados do setor imobiliário e do mercado de publicidade da região.
Fui demitida sumariamente da agência onde prestava serviços com base em cláusulas de quebra de conduta e danos à imagem institucional dos clientes da firma. Desde então, meu nome civil foi colocado em uma lista informal de veto absoluto. Nenhuma empresa de médio ou grande porte aceita sequer avaliar o meu currículo, temendo represálias comerciais por parte do conglomerado imobiliário de Lucas. Sem qualquer fonte de renda fixa e banida do meu círculo social refinado, fui obrigada a abandonar a capital e alugar uma kitnet minúscula e abafada no interior do estado, onde passo os dias sobrevivendo de freelas remotos e mal pagos de revisão de textos e digitação de formulários digitais. Toda a reserva financeira que construí com tanto esforço ao longo dos anos está sendo drenada mensalmente para pagar os honorários exorbitantes de um advogado que mal responde minhas mensagens, apenas para evitar que o processo civil movido por Lucas resulte na penhora dos poucos bens móveis que me restaram. Eu vivo em um isolamento forçado, vendo o meu padrão de vida e o meu bom gosto serem reduzidos a um espaço de 30 metros quadrados com vista para uma parede de tijolo sem reboco. O golpe mais revoltante aconteceu há poucos dias, quando acabei vendo pelas redes sociais públicas que Lucas e Gonzalo não apenas retiraram as acusações mútuas, como passaram por um processo de terapia familiar intensiva para reatar a convivência em nome da preservação da linhagem patrimonial. Para coroar esse pacto de covardia masculina, Lucas financiou integralmente a abertura da primeira grande galeria de arte contemporânea de Gonzalo no bairro mais caro da capital, comprando ele mesmo as primeiras obras expostas para garantir o sucesso comercial do filho. As fotos da vernissage mostravam os dois homens brindando com taças de champanhe caríssimo, cercados por Teresa e por todos os acionistas que aplaudiam a suposta reconciliação sagrada entre pai e herdeiro. É profundamente asqueroso constatar como dois homens medíocres e cheios de desvios de caráter conseguiram se livrar de qualquer responsabilidade moral, selando uma cumplicidade machista conveniente e usando a minha destruição social como sacrifício necessário para limpar a honra da família. Eu fui a única pessoa que entrou naquela mansão com a disposição real de colocar ordem no caos, sanear a administração daquele patrimônio e dar a Lucas a postura de um homem respeitado e bem acompanhado que ele nunca teve ao lado da falecida esposa. Gonzalo continua sendo o mesmo pintor mimado e sem talento que precisa da mesada e da bajulação do pai para fingir relevância. E Lucas continua sendo o mesmo velho inseguro que prefere a ilusão de um filho submisso à companhia de uma mulher forte que não aceita migalhas. Eles comemoram a abertura daquela galeria ridícula sobre as cinzas de uma reputação que tentaram assassinar com processos e perseguições covardes. Mas a história não termina em um brinde forçado para fotógrafos de colunas sociais. Eu carrego a certeza inabalável de que a minha visão de mundo e a minha ambição legítima são infinitamente superiores à hipocrisia patética daquele clã que se esconde atrás de fachadas imobiliárias e vernissagens cafonas. No final das contas, Lucas e Gonzalo são apenas duas figuras patéticas que preferiram se abraçar na mediocridade da sua fraqueza compartilhada do que admitir para si mesmos que nenhum dos dois jamais teve capacidade moral ou intelectual para estar à altura de uma mulher grandiosa, determinada e visionária como eu.